da Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Estamos fazendo exposição sequenciada dessa maravilhosa epístola. Estamos considerando aquele glorioso testemunho do apóstolo Paulo de sua conversão. E queremos continuar essa exposição, e hoje vamos considerar os versos 9 a 11. Mas vamos ler toda a seção para compreender o contexto. Filipenses 3, vamos ler a partir do verso 2. Filipenses 3, a partir do verso 2, diz assim a santa palavra do Senhor. Cautelai-vos dos cães, cautelai-vos dos maus obreiros, cautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei por perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é, mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, e para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém. Até aqui, meus irmãos, a leitura da santa palavra do Senhor. Vamos mais uma vez, meus irmãos, em oração, invocar o santo nome do nosso Deus. Santo Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra, que é mais cortante do que espada de 2 gumes, capaz de dividir alma e espírito juntas e medula, penetrar os recessos do coração do homem, expor o nosso pecado e também expor a Tua graça, que é maior do que a vida. Senhor, abençoa-nos nesse momento onde temos a difícil, grandiosa tarefa de expor a Tua palavra. Ó, que possamos todos, como um só homem, estarmos ao redor da Tua palavra. Dá-nos fome e sede, ó Pai, não de pão, mas de ouvir a Tua palavra. Queremos ouvir o Senhor. Queremos aprender de Ti. Concede-nos o Teu Santo Espírito, ó Pai, que é o pregador por excelência, o real expositor das Escrituras, para que Ele, de fato, ilumine a nossa mente para compreender as maravilhas da Tua lei. Sem Ti, Senhor, nada podemos, mas no Senhor somos mais que vencedores. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e continua a nos abençoar. Assim Te suplicamos, em o nome de Jesus. Amém. Congregação do Senhor Jesus Cristo, certa feita o Senhor Jesus contou uma parábola a respeito do seu próprio reino, comparando o seu reino como uma pérola de grande valor. E tendo um homem negociante de pedras preciosas encontrado esta pérola, aquele homem vendeu tudo que tinha,
se desfez de todos os seus recursos, se desfez de todas as outras pequenas pedras de menor valor para obter e ganhar aquela grande pedra preciosa. Meus irmãos, a conversão do apóstolo Paulo é um comentário dessa parábola. Os irmãos certamente acompanharam comigo na última exposição, onde vimos o apóstolo Paulo, um negociante de pedras preciosas, encontrando essa pérola de grande valor. Ele negociava pedras pequenas. Justiça do homem, justiça própria, toda a sua reputação, tudo aquilo que ele tinha, ele considerava um grande lucro. Mas quando ele encontrou a Cristo, ou melhor, quando Cristo o encontrou, derrubou do cavalo, ele encontrou essa pérola de grande valor. E o que vimos no testemunho do próprio apóstolo Paulo é que, ao encontrar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele vendeu tudo que tinha. Ele considerou tudo que ele tinha como perda. Mais do que isso, ele considerou todas as coisas como refúgio, como excremento humano, para que ele pudesse adquirir o Senhor Jesus Cristo. E vemos isso quando ele fala aqui no final do verso 8, que ele fez tudo isso, que ele abandonou todas as coisas com o fim de ganhar a Cristo, de ganhar ao Senhor Jesus Cristo. A expressão aqui, ganhar a Cristo, dá a entender que Paulo antes, ele investia todos os seus recursos, toda a sua inteligência, toda a sua força para investir nas coisas do mundo, na sua própria reputação, mas agora ele investe tudo que tem, todo o seu esforço, todos os seus recursos, para ganhar algo de valor supremo, de valor infinitamente superior, para ganhar a Cristo. A parábola que o Senhor Jesus conta a respeito dessa pedra preciosa, dessa pérola preciosa, termina aí, com esse negociante obtendo esta grande pérola. Mas o Senhor Jesus, naquela ocasião, não fala nada a respeito da utilidade ou dos benefícios daquela pérola para aquele negociante. Porém, o apóstolo Paulo, no seu testemunho de conversão, ele, nos versos que queremos considerar hoje, ele fala qual é o grande valor daquela pérola para ele. Na última exposição, nós enfatizamos que o valor supremo é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Antes de todas as coisas, o desejo de Paulo era ganhar a Cristo, mas ainda fica a pergunta: quais são os benefícios de Cristo? Qual é o valor dessa grande pérola? Será que essa pérola é apenas para colocar numa caixa de vidro, numa estante ou numa vitrine para exibir e contemplarmos tão somente a beleza dessa pérola? Ou será que essa pérola tem algum impacto profundo na vida do seu possuidor? Meus irmãos, há grandes benefícios em ganhar a Cristo. E é isso que queremos considerar, meus irmãos, com a ajuda do Senhor e do Santo Espírito nessa noite. Queremos considerar essa passagem dos versos 9 a 11 sobre o seguinte tema: o lucro de Cristo. O lucro de Cristo. E queremos considerar 3 pontos. Em primeiro lugar, queremos considerar o lucro de achar um lugar de refúgio, o lucro de achar ou de encontrar uma nova missão, e o lucro de obter uma nova esperança, uma esperança celestial. Um lugar de refúgio, uma nova ambição e uma esperança celestial. Meus irmãos, os irmãos devem se lembrar do contexto que o apóstolo Paulo está aqui dando um alerta contra a heresia judaizante. Logo no versículo 2 da seção que lemos, o apóstolo Paulo dá essa enfática exortação: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da circuncisão. Esses eram homens que, embora confiassem ou professassem alguma fé no Senhor Jesus Cristo, desejavam acrescentar algo no Senhor Jesus Cristo. Desejavam acrescentar os seus próprios esforços,
a sua própria carne, a observância estrita e rigorosa da lei, mas propriamente dita, a circuncisão, para obter algum benefício salvífico. Eles diziam: Cristo é maravilhoso, Cristo é gracioso, Cristo de fato é o Messias. Sim, tudo isso confessamos, mas não podemos deixar de guardar e de observar os nossos preceitos, sem o qual não há salvação. O apóstolo Paulo, meus irmãos, com o conhecimento e o discernimento dado a ele pelo Espírito Santo como apóstolo e representante do Senhor Jesus Cristo, entende que ao acrescentar algo a Cristo, não temos um acréscimo, mas assim um esvaziamento completo de Cristo e de todos os seus benefícios. E por isso o apóstolo Paulo fala: não, acautelai-vos, estejam com os olhos bem abertos. Nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. O apóstolo Paulo, então, para dar um argumento forte contra esses judaizantes, ele apresenta o seu próprio testemunho, que iniciamos na última exposição. Ele fala: se alguém poderia confiar na carne, se confiar na carne acrescentasse algo à vida de alguém, fosse algum benefício, fosse algo positivo, eu teria motivos mais do que todos para assim o fazer, para confiar na carne. Ele apresenta então as suas credenciais como de um legalista de primeira qualidade, que ele costumava ser antes da sua conversão. Ele era um judeu de primeira categoria, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu contra o zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, Paulo diz, irrepreensível. Ninguém tinha nada do que falar a respeito de mim, mas Paulo fala tudo disso. Ao conhecer a Cristo, eu analisei por outra perspectiva. Quando o Senhor, naquela rua, naquela estrada para Damasco, me derrubou do cavalo, ele abriu os meus olhos para enxergar toda a minha justiça como refúgio. E aí sim, eu considerei algo com um valor muito superior, infinitamente superior, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o meu tudo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem obcecado pelo Senhor Jesus Cristo, e ele queria obter a Jesus Cristo, e assim Cristo se apresentou a ele. De fato, ele veio a ganhar a Cristo. Que presente, hein? Que benefício. Ser casado, ser unido pela fé com o Senhor Jesus Cristo. Mas o apóstolo Paulo então passa a apresentar os benefícios que ele tem pessoais de estar unido a Cristo. Benefícios esses que os judaizantes certamente desejavam, certamente queriam, mas que pelo caminho da observância carnal, legalista e da lei, eles jamais poderiam obter. Mas renegando a carne, renegando a justiça própria, ele obteve benefícios maravilhosos. O primeiro deles está aqui, meus irmãos, no verso 9. O apóstolo Paulo, ao ganhar a Cristo, ele ganha um lugar de refúgio. Veja o que ele fala comigo, acompanhe comigo no verso 9, ele fala, no finalzinho do verso 8, ele diz: considero todas as coisas como refúgio para ganhar a Cristo. Então no verso 9 ele diz: e ser achado nele. E ser achado nele. Meus irmãos, a ideia aqui é fascinante. O apóstolo Paulo, ele diz: eu fiz todas as coisas para ganhar a Cristo, mas a ideia não é propriamente de que eu vou possuir a Cristo, mas sim de que Cristo vai me possuir. Eu serei achado em Cristo. Eu quero ganhar a Cristo não para que eu tenha Cristo para mim, mas que eu seja de Cristo, que eu possa me encontrar nele, para que eu possa ser achado nele, para que Cristo seja para mim um lugar de refúgio. Os irmãos devem se lembrar que no Antigo Testamento, na época onde Israel existia como nação organizada, o Senhor estabeleceu pela lei que deveriam existir
cidades de refúgio. Essas cidades de refúgio eram cidades que estavam estrategicamente posicionadas dentro do perímetro de Israel, para que quando um homicida, um homem que acidentalmente fosse culpado da morte, culpado de sangue, ele pudesse correr para essa cidade. E ao entrar nessa cidade, ele estaria protegido. Ele não poderia ser vingado da morte. Ele não poderia ter o seu sangue derramado como uma culpa ou como uma retribuição pelo homicídio qual ele tomou parte. Não, havia uma cidade de refúgio. Cristo é isso para nós. Cristo é isso para Paulo, uma cidade de refúgio, um local do nosso esconderijo, onde podemos fugir e nos esconder do vingador e do juízo. Na carta aos Hebreus, o apóstolo escreve lindamente, falando do Senhor Jesus Cristo nesses termos, em Hebreus capítulo 6, versos 17 a 20. Hebreus 6, verso 17, ele fala: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, e aí ele acrescenta, preste atenção, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa pérola, meus irmãos, de grande valor, pode ser descrita como uma âncora da alma. Um local onde podemos nos segurar, nos agarrar, um refúgio para nós, para proteção, para que possamos ser salvos da justiça que certamente nos procura para vingar o sangue que nós temos derramado pelos nossos pecados. Spurgeon, pregador, o príncipe dos pregadores, ele comenta esta passagem de forma muito bela, nos seguintes termos, ele fala: Paulo almejava para estar escondido em Jesus, e para habitar em Jesus, assim como os pássaros habitam nos céus e os peixes habitam os oceanos. Ele ansiava para ser um com Cristo, e para estar tanto em Cristo para ser considerado como um membro do seu corpo. Ele desejava estar em Cristo, assim como um fugitivo procurava as cidades de refúgio. Ele aspirava por Cristo, para estar nele e nunca mais sair de Cristo, para que quando alguém o procurasse, ele fosse encontrado em Cristo. E para que quando o grande juiz o chamasse, naquele grande dia, ele fosse achado em Cristo. Spurgeon acrescenta, ele fala, seria uma grande pena se Paulo fosse encontrado em Adão, se escondendo juntamente com Adão atrás de um pequeno arbusto patético que não pode esconder ninguém. Mas o que ele deseja é ser encontrado debaixo da árvore da vida, revestido com o manto da justiça de Deus. Isso sim, seria a bênção eternamente. Meus irmãos, onde vocês estão escondidos, se escondendo? Se lhe procurarmos agora, procurarmos aonde a sua alma está, aonde a sua fé está, ela está em Cristo. Seu desejo é ser achado nele, seu desejo é que quando aquele último dia chegar, o grande dia da vingança e do juízo de Deus, e ele chamar pelo seu nome, Adão, onde estás? Você estará em Cristo. Você estará, eu estou aqui, Cristo está comigo, segurando a mão dele. Esse é um benefício de ganhar a Cristo. Você pode se esconder nele. Ele é o seu refúgio. Paulo explica, continuando
a exposição do verso, ele explica de uma forma teológica o que isso quer dizer. Ele explica que isso diz respeito à justiça, ou o que chamamos de a doutrina da justificação pela fé. Ele diz, acompanhe comigo a leitura, no verso 9 ele fala, desejo ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão, aqui é mediante a fé em Cristo. Justiça que procede de Deus, baseada na fé. Meus irmãos, o apóstolo Paulo usa aqui termos legais, termos jurídicos, justiça, lei que procede, justiça que procede da lei, justiça que procede de Deus em Cristo pela fé. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Primeira coisa que precisamos compreender o que é que o apóstolo quer dizer pelo termo justiça. Ele fala não tendo justiça da lei, mas tendo justiça de Deus. Que justiça é essa? Meus irmãos, o termo aqui justiça representa aquilo que você tem que lhe permite ser absolvido como não culpado quando apresentado diante de um juiz. Quando você é chamado para comparecer num tribunal, para responder por uma ação que foi protocolada contra você, você deve apresentar uma defesa, deve apresentar se você se acha inocente, se você se considera inocente ou que tem alguma base para apelar que você não tem culpa, você deve então apresentar a sua justiça. É esse o sentido que Paulo usa ao fazer referência a essa palavra. A ideia aqui, por trás da noção do que Paulo, por trás do que Paulo está falando, tem a noção de que Deus é juiz. De que Deus não é só criador, Deus não é só mantenedor de todas as coisas, mas Deus é justo juiz, e ele julgará o mundo com justiça e os povos com equidade, de acordo com sua própria lei, de acordo com os seus parâmetros. Ele é juiz, ele é legislador, e ele é o que infligirá os próprios castigos para aqueles que são culpados. E, portanto, o apóstolo Paulo fala, assim como os fariseus também falavam, e os judaizantes, precisamos de uma justiça para comparecer diante de Deus. O apóstolo Paulo fala, ao ganhar a Cristo, eu reneguei toda a justiça que procede da lei. Não tenho mais justiça própria. Aquilo que ele tinha, antes que ele contava como sendo o seu alicerce, a sua base argumentativa e jurídica para apresentar diante de Deus como sendo a sua justiça, ele fala, eu não quero mais. Jogo fora tudo aquilo que eu conquistei. Jogo fora todo o meu zelo, jogo fora toda aquela postura que eu antes achava que eu era irrepreensível perante a lei, toda aquela minha soberba de que eu era um legalista, eu não quero. Esse argumento não vai funcionar. Essa base, essa justiça não serve de nada. Perante o juiz de toda a terra, serei ainda culpado. Meus irmãos, a justiça que procede da lei, essa justiça de esforço próprio, de mérito próprio, de achar que você, por quem você é, ou pelo que você faz, tem algum mérito ou tem alguma aceitação para com Deus, é completamente fútil, sem valor. E Paulo, ao se converter, ele compreendeu isso. Ele compreendeu que todo o seu esforço é vão, e o motivo é que o padrão da lei é muito mais alto do que Paulo sequer poderia imaginar. E Paulo era um fariseu, um homem estudioso da lei. Ele não era um qualquer, ele não era um ignorante, não era um homem comum, ele era um estudioso da lei, mas pela sua cegueira espiritual, ele achava que ele estava de conformidade com a lei. Mas quando Deus se revelou, e ele viu a lei na face de Deus, ele viu a justiça e a santidade e a perfeição moral na face de Deus, ele caiu do cavalo, literalmente e figurativamente. Caiu do cavalo, ficou cego. E reconheceu que ele, que se achava um legalista de primeira qualidade, na verdade ele era Paulo, um miserável pecador.
Todo o seu esforço era patético diante de Deus. O que ele tinha, na verdade, era um coração podre. Pensamentos repreensíveis. E por duas razões, meus irmãos, podemos dizer que toda lei é fútil. Primeiro, porque todos pecam. Todos pecam. Isso não há nenhuma exceção, com exceção do Senhor Jesus Cristo. Com exceção do Senhor Jesus Cristo, todos pecam. Um dos amigos de Jó, ele faz no momento de grande lucidez teológica, em Jó 15, versos 14 e 16, ele diz que é o homem para que seja puro, e o que nasce de mulher para que seja justo. Eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem, que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como água. E Paulo reconheceu isso. Quando ele foi confrontado com o verdadeiro padrão da lei, e ele compreendeu que a lei é muito mais profunda, ele reconheceu: eu peco também, e eu não serei julgado pelo aquilo que eu faço de bom, mas eu serei julgado pelos meus pecados. Não dá para compensar. Eu não posso simplesmente aparecer na presença de um juiz e falar: sim, juiz, eu assassinei, eu matei, eu roubei, mas também eu sou bonzinho, eu fiz doações, eu tentei, eu fui sincero, eu tentei obedecer a tua lei. E se você reparar, na verdade, eu sou réu primário. Eu nunca fiz isso. Se você é réu primário, talvez isso atenue a punição, mas a culpa não é removida. Você é julgado pelo aquilo que você faz de mal. Se você faz algo de bom, não é isso que está em discussão. O que está em discussão são os seus pecados. E Paulo era pecador. Paulo sabia isso, como todo homem. Ele é pecador e não tem como fugir da culpa do seu pecado, por mais que ele se esforce. Em segundo lugar, a obediência à lei é fútil para nos dar uma justiça perante Deus, porque mesmo a nossa obediência, ela é imperfeita. Mesmo aquilo que pensamos que estamos fazendo em conformidade com a lei de Deus é manchada pelo pecado de uma maneira ou outra. A lei de Deus não regula meramente os nossos atos externos, mas regula sobretudo o que vai no nosso coração. Se Paulo era irrepreensível perante a lei externamente pelo seu coração, ele estava longe de ter uma conformidade perfeita para com a lei. E assim como Paulo, eu e você somos culpados no nosso coração de odiar o irmão, culpados de adultério, de assassinato. Estamos aqui no meio de assassinos no coração. E por isso, mesmo todo o nosso esforço jamais poderá alcançar aquela perfeita conformidade que Deus exige, porque Deus é justo juiz. E por isso Paulo, que antes se considerava um homem que tinha uma justiça própria, agora ele fala: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio para salvar pecadores, dos quais eu, Paulo, Saulo de Tarso, sou o principal dos pecadores. Na prática, a lei, que é boa, não produz justiça, mas sim condenação. A lei traz à lume a sua transgressão. A lei coloca em evidência que você é transgressor, porque você não tem capacidade de transgredir a lei. Deixa eu lhes dar um exemplo. Um exemplo bem próximo da gente, simples. Há um tempo atrás, a igreja estabeleceu alguns parâmetros de reverência e colocamos no boletim, anunciamos que não bebesse água durante o culto, salvo uma necessidade muito premente, mas que não usassem o bebedouro, para manter a reverência. Não foi anunciado, mas não foi publicado na lei. Talvez você, ainda assim, bebesse água. Mas então decidimos colocar uma plaquinha ali. Foi promulgada uma lei. Só que você, como é pecador, escravo do pecado, terrível no seu coração, não obedece. Vai lá e bebe, mesmo assim. Aquela lei só serve para lhe condenar. Só serve para colocar em evidência o seu pecado ainda mais. Porque você está ali diante dos seus olhos, patente que você não deve fazer, mas você vai e faz. E é assim que funciona a lei de Deus. Porque somos escravos do pecado por natureza. Por natureza,
Não fazemos aquilo que agrada a Deus, nós fazemos aquilo que agrada a nossa carne. E a lei de Deus só produz condenação, porque põe a lume a nossa transgressão. Revela que você é tão somente um miserável pecador. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, verso 19, ele fala: ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca. E todo mundo, Paulo, Daniel, eu e você, todo mundo seja culpável perante Deus. De modo que o caminho da observância da lei é o caminho dos tolos, é o caminho do legalista, é o caminho do inferno, é o caminho que não irá produzir nada de bom. Diz Paulo, eu ganhei a Cristo. Eu ganhei a Cristo. E ao ganhar a Cristo eu tenho um benefício. Eu sou achado nele. E tem uma justiça, não que procede de mim, mas uma justiça que procede de Deus. Uma nova justiça que não tem nada a ver comigo, que não tem nada a ver com o que eu faço, mas que cai do céu, literalmente. A justiça que procede de Deus. O apóstolo Paulo fala no restante do verso 9. Essa justiça que procede de Deus, meus irmãos, é aquilo que denominamos graça. Graça de Deus. Porque vem tão somente de Deus. Deus dá aquilo que Ele exige para homens que não merecem, que ao contrário, merecem receber a punição, mas recebem a justiça de Deus. O verso mais conhecido da Bíblia, talvez João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Jeremias 23, versos 5 e 6, o profeta fala lindamente a respeito desse dar de Deus uma justiça para nós. Ele fala: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei de Davi um renovo justo. E rei que é, reinará e agirá sabiamente. E executará o juízo, a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo. E Israel habitará seguro. Será este o seu nome com quem será chamado: Senhor, justiça nossa. Esse é o nome de Cristo. É isso que Deus deu para nós. E Ele deu isso, meus irmãos, em segundo lugar, não é uma justiça apenas que vem de Deus, mas uma justiça que vem de Deus em Cristo. E por isso Cristo é precioso. Cristo é o justo. Ele é que obedeceu a lei perfeitamente. Ele que é um homem que nasceu pelo Espírito Santo, não nasceu debaixo do pecado como sendo um pecador, mas ele cumpriu a lei em nosso lugar, sofreu a punição da justiça em nosso lugar, morreu a nossa morte, viveu a nossa vida e nos deu a sua justiça. Se você está em Cristo, você tem a justiça dele. A sua maior necessidade. A sua maior necessidade. O seu maior problema. É um problema legal. Um problema com a justiça, não dos homens, mas a justiça de Deus é resolvida pelo próprio Deus em Cristo Jesus. Se formos achados em Cristo, estamos escondidos nele, então a justiça de Cristo é nossa. Que verso maravilhoso, Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Verdadeiramente em Cristo Jesus? Você já ganhou a Cristo? Você já considerou tudo como refúgio para ganhar a Cristo? Você já ganhou a Cristo? Você já está escondido nele. Então, para você, nenhuma condenação há. Ah, meus irmãos, que maravilha. Isso quer dizer, meus irmãos, que todos, eu não estou falando de alguns, eu não estou falando dos passados, nem dos presentes, eu estou falando de todos os nossos pecados, todos eles, todinhos, os que você conhece, os que você não conhece, os que você já praticou, os que você pratica e os que você ainda vai praticar. Todos, toda a sua culpa é lançada em Cristo. Na cruz do Calvário lemos que o escrito de dívida que estava sobre nós foi rasgado em Cristo Jesus.
Eu fico pensando naqueles programas de TV. Tem muito tempo que eu não vejo um desses, mas alguns anos atrás eu lembro que existia, talvez ainda exista, onde o programa deseja fazer o bem para alguém necessitado, alguma pessoa que sofre de alguma necessidade, e deseja mudar a vida daquela pessoa. Uma pessoa era pobre, eles dão então uma casa nova, uma casa remodelada. A pessoa tinha dívidas, paga dívidas e dá um ano de mercado grátis. Mas a pessoa fica preocupada, mas eu não vou conseguir trabalhar. Então o programa de TV vai dar um curso profissionalizante e transforma a vida daquela pessoa de uma forma completamente merecida, que não lhe custou nada e que veio literalmente do céu. Usamos essa expressão. Quando essas coisas acontecem, dizemos: caiu do céu. É algo tão inacreditável. É algo que eu não esperava. Tão maravilhoso. É um presente que caiu do céu. Participei desse programa, minha vida mudou. Ah, como isso é uma ilustração tão fraca para expressar o presente que caiu do céu. Então, por meio de Deus, na pessoa de Cristo, para nos fazer você mudar de vida. Antes, debaixo da lei. Rumo para o inferno. Sem uma justiça que tenha peso apenas com sua medíocre, patética, condenatória justiça própria, para agora obter a justiça que procede de Deus em Cristo Jesus, aquele que morreu em nosso lugar. E essa justiça, diz Paulo, ela é baseada na fé. Não é nas obras, entenda, você não merece, mas é tão somente na fé. A fé que abre a mão, que estende a mão para receber e que confia naquele que dá. Meus irmãos, eu queria falar algo a respeito da fé. A fé, meus irmãos, não é meramente conhecer. Não é meramente conhecer a Cristo, eu digo, ter informação sobre Cristo, conhecer o seu nome e talvez até conhecer uma doutrina ortodoxa a respeito de Cristo. Fé é mais do que conhecer. E eu digo mais. Fé não é meramente concordar, talvez você conheça e concorde, e tenha feito profissões de fé, e tenha vindo à frente e anunciado que sim, você acredita em Cristo Jesus, que Ele tem poder para salvar. Meus irmãos, fé sobretudo é confiar. Fé é conhecer, sim. Fé é concordar, sim. Mas fé na sua essência é confiar, é depositar a sua esperança em Cristo. E é baseada na fé. Na fé sem nada, na fé somente, na fé sem acréscimo de obras, na fé sem acréscimo de lei, na fé que tão somente estende a mão para receber aquilo que lhe é dado, como um presente, como uma graça imerecida. Se você diz assim para mim: Daniel, eu tenho um problema, você pode me ajudar para resolver? E delegar o problema a mim, e então eu lhe respondo: sim, eu lhe ajudo, confia em mim, eu vou resolver. Então você preocupado: Daniel, não é tão confiável assim. Ele vai me ajudar, mas eu tenho meus receios de que vai dar certo. Talvez seja melhor eu arranjar um outro método, eu me cobrir buscando eu mesmo. Quem sabe se ele falhar, eu então terei esse plano B. Meus irmãos, isso não é confiar. Confiar é de fato entregar. É de fato dizer: vai, faz por mim. Cristo vai, e Ele vai por mim. Luta as minhas batalhas, morre a minha morte, vive a minha vida, representa-me diante do juiz. Eu quero tão somente estar segurando a sua mão. Eu quero tão somente estar escondido em você, meu Senhor. Eu quero, quando o Senhor de toda a glória, o Deus juiz de toda a terra, chamar o meu nome, eu poder dizer: eu estou aqui do lado de Cristo, não olhe para mim, olhe para Ele. Ele irá me defender, Ele é meu advogado, fale com Ele. Eu confio nele, tão somente. Nada tenho, nada trago de mim mesmo. Estou aqui nu, pobre, cego, mas eu tenho Cristo. E se eu tenho Cristo, eu tenho tudo. Você crê em Cristo? Você de fato tem uma fé no Senhor Jesus Cristo, que confia no Senhor Jesus Cristo? Se sim, você tem uma justiça que procede de Deus, que judaizante nenhum teria, que fariseu nenhum pode ter, que legalista nenhum pode ter, que homem algum fora de Cristo pode ter. Significa que Deus não se importa mais com os nossos pecados? Não, de maneira nenhuma. Ao receber a justiça de Deus, a diferença é que o Senhor não olha para os nossos pecados mais na condição de juiz.
O juiz, para ser um bom juiz, precisa ser implacável. Ele precisa obedecer à lei estritamente, não pode ser parcial. Mas quando você está em Cristo, Deus olha para o seu pecado, não na condição de juiz, mas na condição de pai. E um pai, para ser um bom pai, precisa ser bondoso, paciente, perdoador, amoroso, encorajador. Sim, ele disciplina quando é necessário, mas ele perdoa. Ele não tem mais uma obrigação legal de lhe condenar. Ele se importa com os nossos pecados como um pai. Esse é o primeiro benefício de Cristo. Um lugar de refúgio. Mas vemos aqui, meus irmãos, em segundo lugar, que o apóstolo fala a respeito de um outro benefício. O que ele recebe de Cristo não é meramente uma declaração legal, uma justiça que, ao aparecer perante Deus, o juiz, eu poderia apresentar de que sou justo. Mas ele recebe agora, meus irmãos, uma nova ambição, um novo desejo. E ele expressa isso no verso 10. No verso 8 ele fala, considero todas as coisas como refúgio para ganhar a Cristo. No verso 10, com o fim de o conhecer. Conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Essa é a nova ambição daquele que ganha a Cristo. Ao ganhar aquela pérola de grande valor, ele fica tão maravilhado que ele a estuda, que ele quer conhecer mais e mais. O apóstolo Paulo não já tinha dito no verso 8 que ele conhecia Cristo? Que ele trocou tudo que ele tinha por causa do conhecimento de Cristo? Ele não já conhecia Cristo? Porque ele diz aqui que deseja, na verdade, ganhar a Cristo, ou conhecer a Cristo novamente. Meus irmãos, de fato, o apóstolo Paulo conhecia Cristo. Já havia 30 anos ou mais que o apóstolo conhecia Cristo ao escrever essas palavras, mas a ambição dele é continuar conhecendo a Cristo, é crescer em mais conhecimento, em mais intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Ele quer estar cada vez mais perto do seu Senhor. Ele quer andar humildemente com o seu Deus. Ele quer conhecer mais dos seus ofícios, mais dos seus estados, mais da sua natureza, mais dos seus benefícios, mais do seu caráter amoroso, paciente, santo, glorioso, divino, real, sacerdotal, profético. Ele quer conhecer mais e mais de Cristo. Ele sabe que o Senhor Jesus Cristo é o centro de todas as coisas, o centro do universo. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios que Deus fez convergir no Senhor Jesus Cristo todas as coisas, tudo gira em torno de Cristo. Cristo é o sol perante o qual todas as coisas orbitam ao redor. O apóstolo Paulo também fala das insondáveis riquezas de Cristo. Não há fim em conhecer o Senhor Jesus Cristo. O benefício que ele tem agora é obter esse objeto de estudo maravilhoso, que por toda a eternidade ele vai conhecer mais e mais. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala, decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Ah, Paulo, Jesus só. Não tem outro tema, não. Eu só tenho uma mensagem. É o Senhor Jesus Cristo. Porque todas as coisas estão ligadas a Cristo, até as coisas práticas da vida, simples, estão ligadas a Cristo. O apóstolo Paulo escreveu, a desunião na igreja, vamos correr para Cristo, pois Cristo não está dividido. A necessidade de sermos mais generosos uns para com os outros, vamos correr para Cristo, porque Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. A dificuldade no casamento, Cristo é a solução. Marido, amai vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e morreu por ela e se entregou por ela para purificá-la. Paulo sabe que todas as coisas têm algum proveito, se estão ligadas à pessoa do Senhor Jesus Cristo, e ele tem essa nova ambição de conhecer as insondáveis riquezas de Cristo. Há alguns casais na nossa igreja que estão se preparando para casar, para de fato se unir em santo matrimônio. Eu poderia perguntá-los para qualquer um dos cônjuges se de fato, pergunta importante, você conhece a pessoa com quem você está casando? Você de fato sabe quem essa pessoa é? Você poderia me dizer, é claro, eu não sou tolo. Eu não iria casar com uma pessoa desconhecida, sim, eu conheço, e por isso eu quero casar com ela. É justamente porque eu a conheço, e conheço do seu caráter,
do seu amor por Cristo, conheço da sua piedade, conheço dons maravilhosos e características maravilhosas que de fato eu quero casar com essa pessoa. Porém, 30 anos dentro do casamento, você vai dizer, eu ainda estou conhecendo essa pessoa. E você vai conhecendo mais e mais. Você conhece e você cresce em conhecer. E se isso é verdade, meus irmãos, entre nós, humanos limitados, que dirá do Senhor Jesus Cristo? Queremos conhecê-lo mais e mais. Existe o que o apóstolo Paulo falou, das insondáveis riquezas de Cristo. Mas o apóstolo Paulo, meus irmãos, ao falar desse conhecer, ele não está se referindo meramente a um conhecimento mental e intelectual, mas ele deseja crescer em intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Ele deseja conhecê-lo pessoalmente. Quando ele fala, eu desejo ganhar a Cristo para conhecê-lo, eu quero ganhar a Cristo para ter um relacionamento com ele de intimidade cada vez mais profundo. Ser transformado por ele, amá-lo mais, viver mais para ele. Ser cheio do Espírito Santo, o qual me leva até Cristo e revela as coisas de Cristo para a minha alma, com o fim de que eu seja transformado à semelhança de Cristo. Há algo maravilhoso entre a comunhão. Quando a comunhão acontece, existe uma transformação. Nós nos influenciamos uns aos outros. Nós, quando andamos juntos, nós compartilhamos dos nossos planos e valores, e assim há uma influência. O apóstolo Paulo fala, eu quero estar com Cristo para parecer mais com Ele, para andar e me conformar à sua imagem. Escrevendo aos Gálatas, em Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo fala, já não sou eu quem vive, eu ando tanto com Cristo, e quero andar mais, de modo que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé, no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim, diz o apóstolo Paulo. Essa sua ênfase na sua vida? É essa a sua ambição de vida? Conhecer a Cristo, ser achado nele, conhecê-lo mais e mais? O apóstolo Paulo, meus irmãos, o que ele está falando aqui no verso 10 é da santificação. Se no verso 9 ele fala a respeito da doutrina da justificação pela fé, de ser justificado, no verso 10 ele fala a respeito da santificação. Eu quero conhecer a Cristo para ser mais como Ele, para andar perto dEle. Quando você pensa em santificação, você pensa nesses termos, em termos de Cristo. Quando você pensa em santificação, talvez você pense em termos de vencer tal pecado. Se eu lhe dissesse, qual é seu lema com respeito à santificação? Qual é o seu modo? Como você descreveria? Talvez você descreveria algo como vencer a carne e vencer tal pecado, vencer isso, aquilo. E embora isso seja verdade, o apóstolo Paulo, ele escreve ou ele define a sua busca pela santidade em termos de Cristo também. Eu quero crescer em santidade conhecendo a Cristo. A sua busca pela santidade tem a ênfase cristocêntrica. Muitos meus irmãos creem, protestantes, evangélicos, que a justificação ela é em Cristo, mas você compreende que a sua santificação é também em Cristo, que fora de Cristo não há como crescer em santidade? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios 1:30, ele fala, mas vós sois deles em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, Cristo Jesus se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça e santificação e redenção. Por que isso é importante, meus irmãos? É importante porque para os judaizantes, o apóstolo Paulo está dizendo, sem Cristo você pode até conhecer a lei, sem Cristo você pode até ter o conhecimento, ter o zelo, ter a dedicação, ter aquela paixão farisaica de ser um observador da lei. Mas sem Cristo você não terá poder para obedecer a lei. Sem Cristo você é fraco. E é isso que o apóstolo Paulo fala no restante do verso 10. Minha ambição é conhecer a Cristo
e o poder da sua ressurreição. Isso que é santidade para Paulo. Conhecer a Cristo, ser parecido com Ele, e no poder da ressurreição. Meus irmãos, o poder da ressurreição do Senhor Jesus é o poder do Espírito Santo. Nós lemos em Romanos que o Senhor Jesus Cristo, ele foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos. Deus ressuscitou ao Senhor Jesus. O Espírito Santo o fez com poder, chamado de poder do Espírito de santidade. O apóstolo Paulo fala: eu quero estar tão perto de Cristo a ponto de receber do seu poder. Poder, mesmo poder que o ressuscitou dentre os mortos, irá me trazer dentre os mortos. E me dará capacidade para obedecer à lei. Isso que os judaizantes não têm. Eu tenho esse benefício que você, legalista, não tem. Em Cristo você tem. Que é poder para vencer pecados. Escrevendo aos Romanos também, no capítulo 6, verso 4, o apóstolo Paulo fala: fomos, pois, sepultados com Cristo na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado, veja o paralelo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. A lei não pode lhe justificar, a lei não pode lhe santificar. A lei revela conhecimento e vontade de Deus. Mas o poder para ambos, justiça e santidade, vem tão somente de Deus, operando por meio do seu Filho e operando por meio do seu Espírito Santo. Se você quer estar unido a Cristo, você tem benefícios maravilhosos. Cristo é mais do que uma mera influência, como somos uns para os outros. É muito mais. Cristo é poder. Poder para vencer pecados. E as duas coisas estão intimamente ligadas. Conhecer a Cristo e poder. De fato, a justificação ela acontece completamente e absolutamente quando cremos de forma cabal e completa. Mas o poder é proporcional ao conhecer de Cristo. À medida que você conhece a Cristo, à medida que você anda com Ele, à medida que você vive para Cristo, mais você tem do poder da sua ressurreição. Mas você é cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que opera em ambos. É o Espírito Santo que opera em nós o conhecer a Cristo. E ser cheio de Cristo é ser cheio do Espírito. Calvino diz o seguinte, ele fala, preste atenção. Cristo é corretamente conhecido quando sentimos quão poderosas são sua morte e ressurreição e quão eficazes elas são em nós. Aí está um fator para você julgar se conhece a Cristo ou não. Tem poder? Experimenta do poder de Cristo? Talvez esteja conhecendo a Cristo. Mas, irmãos, de onde vem o poder para vencer pecados? De onde vem o poder para abandonar a vaidade e a sensualidade e andar modestamente? E andar com toda a pureza que os homens e as mulheres devem se portar, senão do poder da ressurreição do Senhor Jesus Cristo? De onde vem o poder para fugir da imoralidade, senão do Espírito, do poder da ressurreição que atua em nós? De onde vem o poder para dominar a língua? Você acha que é de você? É do Espírito Santo. De onde vem o poder e a capacidade, como diz o apóstolo Paulo aos Filipenses, para considerar uns aos outros superiores a você mesmo? Você acha que vem de você? É do Espírito Santo. Se você não vence pecado, se você não tem poder algum contra o pecado, talvez você precise conhecer mais a Cristo. Estar mais próximo dele. Para receber mais do poder da sua ressurreição e ter mais força contra o pecado, o benefício de obedecer à lei que os judaizantes tanto queriam.
está tão somente em Cristo. Tão somente em Cristo. O remédio para a sua fraqueza espiritual está em Cristo. Aproxime-se de Cristo, ganhe Cristo, seja achado em Cristo, conheça Cristo e você irá crescer em santidade, inevitavelmente. Caso contrário, você não está escondido em Cristo, você não conhece a Cristo e talvez você ainda não ganhou a Cristo. O apóstolo Paulo, meus irmãos, prossegue, ele fala da santidade em termos do poder, mas também da comunhão dos seus sofrimentos. Eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. O apóstolo Paulo sabia que crer em Cristo está intimamente ligado a sofrer por Cristo, que essas duas coisas não podem ser desassociadas. No capítulo 1, se os irmãos olharem comigo, no verso 29, ele fala aos filipenses: porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de crer nele. Crer e padecer são coisas que estão intimamente ligadas, e o apóstolo Paulo fala: eu quero. É um benefício para mim sofrer por Cristo. Por quê, meus irmãos? Por masoquismo? De maneira nenhuma. A vida de Cristo, meus irmãos, para nós representa a sua justiça? Sim. A vida de Cristo para nós representa um exemplo de piedade e de moralidade? Sim. Mas a vida de Cristo, no seu padrão de sofrimento que antecede a exaltação, é para nós um padrão para a nossa própria vida. Devemos ter o estilo de vida de Cristo, de modo que o estilo da vida do crente é o estilo de vida do sofrimento, porque eu fui para com Cristo. Ele é chamado de servo sofredor, homem que sabe o que é padecer, que conhece as dores, e isso por causa da sua piedade. Não foi um fator acidental, não é que ele nasceu no momento desfavorável, não, ele sofreu por causa da sua piedade. E se Cristo sofre, nós sofremos. E se ele é crucificado na cruz, nós o somos. Se ele morre, nós morremos. Se ele é enterrado e sepultado, nós somos enterrados e sepultados. Ah, mas se Cristo é ressuscitado dentre os mortos, nós o somos também. Você espera a herança celestial. É preciso sofrer com Cristo. E Paulo fala: esse para mim é um benefício. O apóstolo Paulo deixa claro sobre isso quando ele fala, escrevendo a Timóteo, de todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus. Todos quantos ganharam a Cristo, querem conhecê-lo, querem ser achados nele, sofrerão perseguições, serão perseguidos. E isso é uma alegria para o apóstolo Paulo. Ele recebe isso não com tristeza, mas com alegria, porque ele quer seguir as pisadas do seu mestre. Você está disposto a sofrer por Cristo, desejoso por sofrer por Cristo. Você, como os discípulos em Atos, ao ser chicoteado porque pregou o nome de Cristo, teria disposição de sair exultando, se alegrando, porque foi considerados dignos de padecer por causa desse nome. Ou você murmura, ou você reclama, ou você deseja evitar a cruz essa que Cristo olhou com determinação e perseguiu com todo objetivo. Calvino, mais uma vez, ele diz o seguinte: todos nós devemos estar preparados para isto, que toda a nossa vida nada mais represente senão a imagem da morte, até que ela produza a própria morte, como a vida de Cristo nada mais é do que o prelúdio da morte. Morrer para si mesmo, morrer para a sua vontade, morrer para os seus interesses, morrer para a sua carne, morrer para as suas amizades que não agradam a Deus, morrer para os seus apetites carnais que não tem nada a ver com as coisas de Deus. E, enfim, morrer a própria morte, que é fonte de lucro para Paulo. Para mim, o viver é Cristo, diz Paulo, e o morrer, fonte de lucro, fonte de lucro. E assim eu quero me conformar ao seu sofrimento, eu quero ter comunhão com ele no sofrimento, eu quero estar pertinho dele quando ele sofre, para que eu sofra também, para que
eu me conforme à sua morte. Morte de um obediente, não é isso que lemos no capítulo 2? Quando o apóstolo Paulo fala que Cristo foi obediente até a morte, e morte de cruz, obediente até a morte, o apóstolo Paulo fala, eu quero morrer a morte de um obediente, eu quero ter a morte de Cristo, me conformar a Ele na sua morte. A morte de alguém que obedece é submisso, vida de santidade. Se você quiser descrever para alguém o que é santidade, o que é santidade, o que é isso que você fala na igreja, que você quer ser santidade? Filipenses 3:10. Santidade, conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte. Santidade é morrer para conhecer a Cristo, tendo o poder do Espírito Santo que me capacita a passar por tudo isso. Está tudo aqui. O que é uma vida de santidade? Você poderia dizer, pela graça de Deus, que essa é a sua ambição? Mais uma vez eu lhe pergunto. Que esse é o seu desejo? Conhecer a Cristo? Poder da sua ressurreição? Sofrer com Ele? Seja sincero. Você está aqui para isso. Muita gente se diz cristão. Diz crer em Cristo, seguir a Jesus, mas não tem nenhuma noção dos benefícios de Cristo. E nem do que, como esses benefícios são descritos e caracterizados pela palavra. Não tem nenhuma noção de justificação. Não tem nenhuma noção de santificação. Você tem? Ou Cristo para você é um commodity? Ou é algo que você simplesmente bota na prateleira para exibir, para dizer que é cristão? Uma pérola de grande valor que para você não representa nada. O Cristo para você é tudo. Ganhar a Cristo. Ser achado nele. Não tendo justiça própria, senão que procede de Deus. E conhecer a Cristo. E conhecer o seu poder. E conhecer os seus sofrimentos. E conhecer a sua morte. E conhecer a Cristo em todos os seus aspectos. Essa é a sua vida. Há um último benefício, rapidamente queremos considerar. Um lugar de refúgio. Uma nova ambição. Mas uma esperança celestial. Aqui no verso 9. Verso 11. Faço tudo isso para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Todo esse sofrimento, para quê, Paulo? Para quê? Para ganhar a ressurreição dentre os mortos. Meus irmãos, os fariseus eram aqueles que criam na ressurreição dentre os mortos. Os judaizantes, certamente, valorizavam muito a doutrina da ressurreição dentre os mortos. Os saduceus, por outro lado, outra facção entre o judaísmo, eram os que negavam a ressurreição. O apóstolo Paulo então fala, vocês querem ter o benefício da ressurreição? Ó judaizantes legalistas, nós o temos. Nós é que somos a verdadeira circuncisão. Por meio de Cristo, e Cristo tão somente, renegando a justiça própria, eu irei alcançar a ressurreição dos mortos. Isso é maravilhoso, porque, novamente, óbvio, por causa de Cristo. Porque ele estará com Cristo, que é incomparavelmente melhor, ele nos diz lá no capítulo 1. Mas também, porque ele será semelhante a Cristo. Toda essa luta, meus irmãos, todo esse sofrimento que você passa, é cansativo, não é? É difícil, eu sei, é para mim também. É para todos nós. Seguir a Cristo não é fácil. Há um preço a pagar, há uma cruz a tomar todos os dias, há um conformar aos sofrimentos de Cristo, conformar à morte de Cristo. Isso dói, é difícil. Mas há um preço, há uma recompensa que é estar com Cristo e sermos semelhantes a Ele. A Bíblia diz que quando Ele voltar pelas nuvens e o olhar e vermos a Cristo, seremos transformados para sermos semelhantes a Ele. Seremos como Ele é. E para o judaizante isso é o máximo. Porque ser semelhante a Cristo é ter perfeita conformidade com a lei. Você quer perfeita santidade? Você quer perfeita santidade na ressurreição dos mortos? Abrace a Cristo e negue a sua agora. Você terá perfeita santidade. Interessante que o apóstolo Pedro ele descreve o seguinte, falando a respeito desse sofrimento e da recompensa por vir, na sua primeira carta, no capítulo 4, Pedro, verso 13, ele diz: alegrai-vos na medida que sois
coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Interessante. Se alegre quanto sofre. Alegre sofrendo agora. Será que você consegue se alegrar agora sofrendo? Será que você consegue exultar ou se alegrar no sofrimento? Se alegre agora chorando, porque um dia você se alegrará exultando, diz o apóstolo Pedro. Sua alegria com lágrimas será trocada por uma alegria com júbilo, uma alegria com exultação. Por isso o crente tem poder para se alegrar no sofrimento, tem poder para se alegrar na tristeza, se alegrar na perseguição, porque ele sabe que a ressurreição dos mortos está por vir. Quais os benefícios de Cristo? Ser achado nele, conhecer a ele, viver e morrer para ele e ressuscitar com ele. Quais os benefícios de Cristo? Cristo. Tão somente Cristo. E tudo ligado a Cristo. Meus irmãos, em conclusão, eu lhe pergunto, em contraste, quais são os benefícios do pecado? Me diga. Me diga um. Me diga um benefício de real valor do pecado, que lhe faz ainda permanecer no pecado e não lançar-se em Cristo, contudo, e não considerar tudo como refúgio para ganhar tão somente a Cristo. Por que ainda se apegar ao pecado? Eu não consigo pensar. Ele fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. É esse o seu testemunho? O testemunho do apóstolo Paulo reflete algo que você tem experimentado na sua própria vida? Você já ganhou a Cristo? Você faz uso dos seus benefícios? Aqui está Cristo apresentado para nós, se doando mais uma vez, se entregando para nós com seu corpo e com seu sangue. Você compreende o que você estará ganhando nessa noite? Compreende o que é ganhar o corpo de Cristo e ganhar o sangue de Cristo? Ah, pela fé. Pela fé. Abrace a Cristo. Hoje ainda. Não espere mais. Não viva mais como legalista. Não pense, eu sou membro de igreja há tantos anos. Eu estou aqui, não estou? Todos aqui. Conheço todos, membros de igreja. Não pense que você não pode estar na igreja e ao mesmo tempo fora de Cristo. Pode sim. Sonhe seu coração. Peça ao Espírito Santo que revele onde você será achado. Se em Cristo ou se fora dele. E não descanse a cabeça no travesseiro enquanto você não for achado em Cristo pela fé. Não é difícil. A parte difícil ele fez. É preciso confiar. O difícil é renegar. É abrir mão. É se humilhar. O escândalo da cruz é esse. É a humilhação que temos que passar. John Bunyan, no Peregrino, ele revela que a porta que dá para a cruz é uma porta pequenininha, baixinha. E que para você entrar lá, você tem que se abaixar e se humilhar para chegar lá e ganhar a Cristo. Mas você não quer se abaixar. Se abaixe. Os benefícios valem a pena. Se humilhe e o Senhor lhe abençoará. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, meus irmãos. E nos dê a Cristo, a todos nós, e nos abençoe ricamente. Amém. Vamos mais uma vez orar. Bondoso Deus e eterno Pai, te damos graças, Senhor, pelo teu Filho amado, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Te damos graças porque temos a Ele, porque o Senhor o doou, o Senhor nos amou, amou o mundo de tal maneira que entregou o seu próprio Filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ó Senhor, revela-se para nós, na beleza de Cristo, a beleza da sua pessoa, a beleza dos seus benefícios, e atrai-nos com cordas de amor, para estarmos escondidos nele. Ó, que possamos fugir de todos os refúgios falsos desse mundo, para estar nele, e nele tão somente. Nos abençoa, Deus, e opera em nós aquilo que não podemos fazer de nós mesmos.
Teu Espírito Santo, que é soberano, que Ele venha, lhe suplicamos, e sopre em nosso meio, e transforme nosso coração, e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. A palavra está com o pastor Josafá.